Celebrando hoje a festa de Santa Martinha, essa Virgem Mártir do século II, ali, logo após o ano 100, onde em Roma e em todo o orbe, o cristianismo ainda estava para se difundir. Sobretudo em Roma, devido ao Império Romano, aos imperadores pagãos e, sobretudo, a fé que ainda não havia tocado os corações. Santa Martinha, mesmo crescendo em uma família nobre, tendo uma santa educação, seu pai sendo importante na cidade, o cristianismo ainda era perseguido. Era proibido ser cristão. Alexandre Severo, imperador da época, que levou a cabo o martírio de Santa Martinha, ele não perseguia propriamente os cristãos, mas se fossem denunciados como os cristãos, eram logo martirizados. E Alexandre Severo ficou encantado pelas virtudes, pela beleza, pela graça de Santa Martinha. É fato que a santidade encanta os homens. Nosso Senhor Jesus Cristo, Santo dos Santos, está em contato com as pessoas, todos ficavam encantados. Aqueles que têm um reto coração, que têm um coração bondoso, viam em Nosso Senhor Jesus Cristo, viam naquele Deus feito homem, o amor, a graça de Deus. Por isso a santidade atrai. A santidade revela aquilo que é belo, aquilo que será um pedaço do céu, mas já aqui na terra. Desta forma, a graça de Santa Martinha encantou a todos e sobretudo ao imperador, que convidou-a para conversar. Estava ele interessado nela. Ele fez a seguinte proposta. Ofereceu-lhe o cargo de imperatriz, tornar-se a sua esposa, desde que ela oferecesse incenso, ou seja, fizesse um ato de idolatria para Apolo, falso deus, um ídolo, no seu templo, diante da sua imagem. Santa Martinha, diante da santidade que vivia, deu a seguinte resposta: só oferta um sacrifício ao Deus imaculado. O imperador, ao ouvir essa frase, ficou animado. Então vamos a Apolo, para que você faça o seu sacrifício. Ele não havia entendido de que o único Deus santo e imaculado é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Levada ao templo de Apolo, Santa Martinha questionou e disse: apenas a Jesus Cristo, que é o meu Senhor, eu irei adorar. Não farei oferta alguma de incenso para Apolo. E diante então daquele momento de certa conturbação, Santa Martinha foi então condenada a ser martirizada, a sofrer. Ela, porém, ao colocar-se em oração, disse: essa imagem, uma falsa imagem, uma imagem de um ídolo, é algo feito por homem. Aquele que o fez é mais nobre do que essa própria imagem. O próprio artesão da imagem de um ídolo, seria mais importante do que ela. Então Santa Martinha, para provar de que aquele ídolo não tinha valor algum, pelo contrário, ali habitava um demônio, ela então entra em oração, ocorre um grande terremoto, a imagem cai no chão e ouve-se um grito como que de um demônio saindo da imagem. Os de reto coração se converteram, viram naquela obra maravilhosa algo que só o verdadeiro Deus poderia realizar. Os que tinham mau coração buscaram e entenderam e acharam que era Santa Martinha que havia feito, que era o motor daquela obra. E então fizeram uma outra proposta, para que ela sacrificasse agora no templo de Diana. Foi então Santa Martinha flagelada, sofreu, mas permaneceu com sua fé inabalável. Ao chegar no templo de Diana, ela então começou novamente a rezar, e como que um facho de luz luminoso veio do céu e a iluminou. E desse mesmo facho saiu um raio
e destruiu a imagem da falsa deusa Diana. Novamente, mais conversões. Porém, a exemplo dos judeus que viram os milagres de Cristo e não se converteram, antes atribuíram aos demônios esses grandes milagres, o imperador também não se deixou tocar o coração. Santa Martinha, então, foi jogada no fogo, mas do dano do fogo nada lhe causou. O imperador, então, vendo que muitos se convertiam diante do seu testemunho e diante das suas obras, já era conhecida em toda Roma que aquela simples menina estava derrotando os ídolos pagãos. Então, ele manda decapitar Santa Martinha. Isso no século II, por volta do ano 100. Muito tempo depois, Urbano VIII, ela foi sepultada na montanha do Capitólio, ali em Roma. E muito tempo depois, Urbano VIII, então, redescobre suas relíquias e cresce ainda mais a sua devoção em Roma. Diante da frase e do martírio de Santa Martinha, nos deve vir uma certa meditação. O sacrifício que eu faço é apenas ao Deus imaculado. Sacrifício é oferecer algo. Nós devemos ofertar a nossa vida a Deus. O sacerdote oferece nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai para pedir perdão pelos nossos pecados. Mas todo aquele que peca, todo aquele que escolhe as obras do mal e não a Deus, também faz um sacrifício. Também possui nas suas mãos, poderíamos colocar aqui, sangue. Porque cometeu um crime contra Deus. Um crime contra o mandamento divino, contra a santidade do Senhor. Preferiu obedecer à carne, aos demônios, às suas vontades, do que o próprio Deus. Por isso, todo aquele que vive preso ao pecado, está continuamente, de modo semelhante, a sacrificar a sua alma ao demônio, ao pecado. Temos o livre-arbítrio, a escolha é livre, o castigo é conhecido, mas o homem na sua fraqueza e pelo apetite que gerou no seu coração pelo pecado, ele cai, ele fraqueja. Por isso precisamos cada vez mais buscar a virtude da pureza ligada ao amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor ama as almas puras e devemos querer nos purificar para melhor amá-lo. Que Santa Martinha possa ser esse exemplo. Poderia, em vida, receber muitos prêmios, seria a imperatriz do império, mas preferiu amar um só Senhor. Preferiu perder a vida do que ofender a nosso Senhor Jesus Cristo, a sacrificar aos ídolos, a pecar. Que o pecado possa ser algo inconcebível na nossa mente, na nossa vontade. Amar a Deus e só a Ele servir para ganhar o próprio Deus na eternidade. Que Santa Martinha ajude a todos nós a perseverarmos na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.